Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais aí, tá? E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre cinema, né? O nosso carro-chefe aqui desses vídeos, né, que eu costumo fazer. Estamos no fim de semana aí do dia 16 de agosto de 2024, para ficar constada, né, a data de confecção, de fabricação desse vídeo aqui, né? E hoje vamos falar das estreias desse fim de semana. Eu quero começar por um filme brasileiro chamado O Mensageiro, da Lúcia Muratti, né, uma grande diretora de cinema brasileiro, tá certo? Uma diretora que aborda muito o tema da ditadura militar, né, dos anos de repressão, dos famosos anos de chumbo, né, como se costuma falar, né? E esse filme novo dela está novamente abordando essa temática, tá? E principalmente, né, fazendo um link, né, fazendo uma ponte, né, com o que está acontecendo hoje, no nosso tempo presente, né? Eu não preciso nem dizer do que ela está falando, né? Mas vamos começar a conversar um pouquinho sobre o filme aqui para a gente poder entender isso, tá? Vou ter que dar spoilers, né, do filme, né, para a gente poder compreender o que está rolando, o que está acontecendo aí, tá? E vamos lá, vamos falar do plot então. O plot ele fala de uma moça chamada Vera, tá? Que fazia parte da resistência à ditadura militar e ela acabou sendo presa, né? E ela ficou numa fortaleza militar, muito provavelmente ali a fortaleza de São João, né? Ali na Urca, né? Se eu não me engano, tá? E ela desapareceu, né? Obviamente foi dada como desaparecida, né? A mãe dela era uma senhora, vamos dizer assim, altamente religiosa, de classe média alta, né? Coisa e tal. E ela tinha um marido que era altamente crítico, né, ao governo militar, né? E ela, e ainda assim, essa mãe, ela era, vamos dizer assim, uma católica praticante, né? Então ela tinha um ponto de vista altamente conservador, né? Só que a filha dela acabou desaparecendo, né? E depois ela acabou, o marido, né, tendo seus contatos, acabou descobrindo que ela estava presa, né? Então ela começa a fazer literalmente uma romaria, né, pelos quartéis, né, para tentar encontrar a filha na prisão, só que ela sempre recebia a mesma resposta, né, de que ela não estava presa, né, de que ela não estava presa nesse quartel, esse negócio todo, coisa e tal, né. Enquanto isso, sua filha estava sendo torturada num quartel, presa, ela já estava com uma infecção muito grave na perna, poderia perder a perna, esse negócio todo, porque ela foi pendurada no pau de arara, coisa e tal. E na prisão ela acaba conhecendo um soldado, um rapaz do sul, tá? Gente, infelizmente, eu sou péssimo para guardar nome de ator, de atriz, tá? Eu sei que o Floriano Peixoto trabalha no filme como marido dela, dessa mãe aí, né, que é a Maria. Eu sei que o Bruce Gomilevski, né, ele é o major, né, ou o capitão, né, que tá controlando a fortaleza onde a menina está presa, tá? Mas eu não sou muito bom para guardar filmes, eu até ia anotar tudo aqui, mas eu prefiro, sabe, conversar com vocês mais na base da orelhada mesmo sobre o filme, né? E aí vamos ter um soldado aí, um rapaz, vamos dizer assim, mais inocente, mais ingênuo, mais puro, né? Que está naquele ambiente altamente pesado do exército, né? Naquele ambiente onde todo mundo é inimigo de todo mundo, onde os comunistas querem dominar a terra, onde os terroristas têm que ser presos no xadrez, têm que ser torturados até a morte, né? E ele não se encaixa muito, né, com esse panorama aí, né? Tanto que ele acaba se compadecendo da moça, né, da Vera, que está ali presa, né? Ele começa a tentar estabelecer um elo com ela, né? Obviamente não sem esse elo ser extremamente conflituoso, né? Porque ao mesmo tempo que ele era um cara de boa índole, né? Ele sofria aquela lavagem cerebral, né, que o exército fazia, passando filmes, coisa e tal, dizendo que os guerrilheiros lá que tinham sequestrado o embaixador americano estavam fazendo treinamento militar em Cuba, para serem terroristas, para invadir o Brasil, etc, etc. Né? E aí você tinha essa situação dos dois ali, mas ainda assim, né, eles conseguiram estabelecer um vínculo, estabelecer um laço, né? E vai ser ele que vai mandar uma carta da filha para a mãe dela, entendeu? Dizendo que a menina ainda estava viva, né? E isso é que vai
possibilitar, né, que os pais, né, vão atrás dela nesse quartel, né, que os pais dela levem ela para fazer um interrogatório, um inquérito, né, fora do quartel, né, onde ela denuncia os crimes da ditadura militar, coisa e tal, né. E o que acontece, né? Quando ela volta, ela acaba tentando suicídio, né? Porque o próprio rapaz que ajudou ela, né? Quando soube que ela estava denunciando, que ela denunciou as torturas, né? Numa audiência com um advogado fora do quartel, né? Ele falou que ela ia ser interrogada, coisa e tal, novamente, que ela ia ser torturada novamente. E ela acabou tentando cortar os pulsos com uma colher. E ela vai parar no hospital. E ela depois vai ser transferida para uma penitenciária onde vai ficar com as outras presas, vai poder receber visita da mãe, etc. E enquanto isso, né, o nosso amigo, né? Gente, estou contando o filme de cima a baixo, tá? Enquanto isso, nosso amigo aí, né, ele vai acabar estabelecendo um relacionamento com uma moça e decide depois voltar para o sul do Brasil. Pronto, acabou o filme. O negócio é mais ou menos isso, tá? Bom, o que a gente pode falar desse filme, né? O que a gente pode comentar aqui sobre esse filme? Primeira coisa, né? Um filme bem bacana, né? Sempre é muito importante você denunciar os crimes que aconteceram nessa época, né? Porque parece que tem muita gente que ainda não sabe disso e muita gente que acha que tudo isso é uma tremenda uma fake news, tá? E é bom que esses filmes sejam cada vez mais feitos, cada vez mais exibidos, apresentados, divulgados, tá? Se bem que a gente sabe como são as coisas aqui no Brasil, né? Geralmente os filmes brasileiros que são legais, entendeu? Que precisam ter uma visibilidade maior, geralmente eles têm uma visibilidade muito limitada, o que é muito triste, né? Então somente as pessoas mesmo que conhecem, sabem, têm conhecimento das agruras da ditadura militar é que vão assistir, né, esses filmes, até porque esses filmes têm um alcance bem mais reduzido para o grande público, quando o grande público deveria ser o alvo principal, tá, desses filmes aí, né? Então isso daí já é uma coisa, já é um problema, né? Com relação ao filme em si, né, a questão do filme em si. Bom, particularmente, gente, o filme ele começa de uma forma bem interessante, tá? Essa coisa desse rapaz aí que tá nesse conflito interior, né, de ele viver aquela realidade do quartel da ditadura militar e a parte humana dele não bater, não concordar com aquilo, tanto que ele acaba depois se desligando do exército, né? Essa coisa desse personagem, ela foi muito interessante, ela foi muito bacana, tá? Agora, o andamento do filme, eu acho que, sabe, ele foi um tanto quanto problemático, né? Como é que eu posso dizer? Você tem uma história que começa, né, num ritmo bom, num ritmo legal, né, coisa e tal, né? Você não pode esperar, obviamente, um final feliz numa história dessas, né? A gente está falando de um tema muito pesado que é a ditadura militar, né? Mas eu acho que o andamento do filme ele teve uma decaída mais pro final, né? Por exemplo, vamos falar da Vera, da moça que estava presa, né? Ela corta os pulsos, né, ela corta os pulsos na prisão, é transferida para um hospital e praticamente desaparece do filme, tendo só um framezinho dela lá mais no final, né? Quando você está tendo uma reflexão mais no final, que eu vou falar daqui a pouco, tá? E, sinceramente, eu achava que deveria ter mais espaço de tela para Vera da tentativa de suicídio em diante, né? Poderia aparecer ela no hospital, poderia aparecer a mãe visitando ela, né? Poderia aparecer ela sendo transferida para pro presídio, delas encontrar as companheiras dela no presídio, da mãe estar visitando ela no presídio, né? É claro que às vezes o filme ele não tem, de repente, orçamento suficiente para fazer tudo isso, né? A gente compreende, tá? Mas seria legal, né, que essa história da Vera fosse um pouco mais relatada, entendeu? Do suicídio para frente, né? E ela praticamente, né, ela que era meio que assim o escopo principal do filme, embora não seja a protagonista principal, eu ainda acho que o protagonista principal é o soldado, né? Porque ele é que é o mensageiro, né? Mas ainda assim achava que a Vera precisava ter um pouco mais de espaço de tela, entendeu? Da tentativa de suicídio em diante, né? Isso aí para mim faltou um pouco. Eu achava que ela devia
se reaproximar da mãe, tipo assim, se reconciliar, entendeu? Um pouco mais, né? Ter uma conversa mais dela com a mãe, porque elas tiveram diferenças no passado, né? A própria questão também do marido talvez pudesse ser um pouco mais bem trabalhada, né? Até foi, né? Porque o marido, ele era o cara que criticava o regime, né? Mas não fazia absolutamente nada, ou fazia muito pouco. Enquanto que a mãe, que era, vamos dizer assim, da família conservadora brasileira, direita, Carola, coisa e tal, foi ela que botou, né? Foi ela que tomou as ações, né? Então essa dicotomia aí foi interessante no filme, foi bacana, né? Mas, perdão, depois que o marido tivesse ido embora, né, da casa, talvez, né, poderia haver uma reconciliação entre essa família nas visitas no presídio, né? Fica uma sugestão aí, né? De repente poderia ser mais interessante, né? Essa coisa aí, essa coisa poderia, esse conflito entre marido e mulher poderia ter sido um pouco mais bem trabalhado depois que o marido vai embora também. É claro que o filme cresceria bastante, né? De repente você não tem dinheiro para se fazer tudo isso, a gente sabe como é que é a situação do cinema brasileiro, tá? Mas eu estou só, vamos dizer assim, fazendo umas divagações aqui do que poderia ter a mais no filme, né? No final das contas, né? Agora, o grande detalhe do filme foi a discussão final, né? A discussão final, né? A gente vê a própria Lúcia Moura lá como professora, né? Bacana, coisa e tal, dando uma aula sobre Hannah Arendt, né? E a Hannah Arendt foi uma pensadora alemã, né? Que discutiu bastante os impactos do nazismo na sociedade alemã, né? E ela veio com um discurso da Hannah Arendt dizendo, né, que o povo alemão que passou por aquela experiência do nazismo, que vestiu a camisa do nazismo, coisa e tal, né, e depois pagou consequências seríssimas disso, né, no final das contas, né, como esse povo ele poderia ter, vamos dizer assim, uma chance de um recomeço, né, e aí a discussão passa, né, por uma, como podemos dizer, por um, de repente, suposto diálogo entre torturadores e torturados, né? Essa discussão acabou sendo levantada no filme, né? Citou o caso da África do Sul, onde isso acabou acontecendo, né? Essa coisa toda, né? E a gente está vendo ali que a Lúcia Muratti, com essa aula, ela está fazendo uma ponte com o que está acontecendo hoje, né? Que a gente viu, né? Essa polarização que está acontecendo no país hoje em dia, né? De que, inclusive, tem uma entrevista que ela fala que é necessário que a gente afaste os evangélicos da extrema-direita, embora isso seja uma coisa extremamente difícil, tá? Eu sou professor de rede pública, eu posso falar quando a gente faz tentativas mais ou menos nesse sentido, a reação é muito hostil, tá? Eu posso falar isso para vocês, tá? Porque a gente vê vários exemplos, entendeu? Nas escolas públicas dessas coisas acontecendo, entendeu? Mas ainda assim, né, tem que ser feita uma tentativa, né? Então ela estava conversando isso, né? E falando dessa coisa de um possível recomeço, né? A partir de um diálogo entre torturados e torturadores. Gente, todo esse raciocínio, dentro de um ponto de vista humanista, dentro de um ponto de vista solidário, é extremamente louvável, gente. Mas eu vou falar para vocês um negócio. Eu não teria paciência para isso, não. Eu, se eu fosse um torturado, como a própria Lúcia Muratti foi torturada na ditadura militar, eu não teria tanta paciência com isso, não. É claro que ela está pensando as coisas de um ponto de vista altamente construtivo, né? De você tentar resolver os problemas do passado e ir adiante, coisa e tal. E no final se fala que nenhum torturador aqui no Brasil foi preso, enquanto na Argentina mais de 1000 torturadores foram presos, né? E aqui no Brasil nenhum torturador foi preso, coisa e tal, né? Mas esse diálogo, essa conversa entre torturadores e torturados, que como ela falou, teria que ser feito no tribunal, já que os torturados foram, como podemos dizer, teriam que ser julgados, né? Sei lá, mesmo não entra muito na minha cabeça isso não, sabe? Sinceramente, eu acho que ela até citou que perdoar não é esquecer, entendeu? Mas eu não sei se eu seria uma alma tão superior assim para perdoar essas coisas não, cara. Eu não trabalharia muito a questão da Hannah Arendt disso não. Trabalharia mais a questão da física mesmo e da terceira lei de Newton, se vocês me entendem, né? Sinceramente, eu não sou uma alma tão nobre assim, não, cara. Sinceramente, eu não seria uma alma tão nobre se eu passasse por uma situação dessas, sabe?
Então, realmente não dá. Não dá mesmo, não dá pra engolir um negócio desses e... sei lá, vou parar de falar aqui, senão vou começar a falar muita besteira aqui e YouTube vai me bloquear, certo? Bom, falado isso, tá, gente? Fica essa dica aí, tá? É um filme bem bacana, é um filme que vale a pena assistir, embora eu achasse que o final poderia ter sido talvez um pouco mais bem trabalhado, mas a gente também compreende que aqui no Brasil as verbas para filmes também são bem complicadas, aí de repente você precisa fazer, vamos dizer assim, escolhas, opções, recortes, né, no final das contas, né? Mas ainda assim vale a pena muito vocês assistirem Mensageiro, porque acima de tudo é um filme que faz você refletir. E gosto sempre de falar do Andrew Vajda aqui, aquele cineasta polonês, que ele fala que o melhor filme é o filme que faz pensar. E esse filme faz a gente pensar e muito. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batatospacialtudojunto.com.br. Mais de 450 filmes analisados lá em texto. Tem uns videozinhos daqui também que eu boto lá. Eu sei que eu tenho que trabalhar um pouco mais esse meu canal, mas a gente vai levando a vida, vai fazendo as coisas do jeito que dá, tá certo? Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.